Hello, dears! Vamos para mais uma aula sobre como ensinar inglês para crianças. E hoje a gente vai falar da ferramenta Magic Box ou a Magic Bag, tá? Os dois formatos para você deixar a sua aula super encantada. Eu sou a Valdineia Santos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, faça isso para você não perder nenhuma ideia se você dá aula de inglês para crianças, tá? E peço também que você divulgue, porque a gente não tem esse tipo de treinamento nas escolas quando a gente começa a dar aula, tanto no programa bilíngue quanto nas escolas de inglês. Então, vem comigo, que tem muita coisa boa por aqui, tá bom? Mas vamos direto ao assunto. A Magic Bag ou a Magic Box, gente, é uma ferramenta que você precisa usar na sua aula. Ela é muito ampla, tá? Hoje eu vou trazer para você uma das aulas que nós temos no English Teacher for Kids, tá? A gente tem uma formação de professoras de inglês para crianças. Então, dentro dessa formação, nós temos um módulo que a gente só trata dessa ferramenta, a Magic Bag, e eu vou trazer para você uma das nossas aulas completíssimas para você saber por que você deve começar a usar ela hoje e como que você deve usar. Vou dar alguns exemplos para você colocar a tua imaginação para funcionar, tá bom? Então, eu vou compartilhar com você a minha apresentação. Vamos lá? Para a gente já começar na parte nossa teórica mesmo. Deixa eu só colocar aqui a minha fotinho aqui, para eu ir me orientando. Ah, antes que eu esqueça, um recado. Nós temos aulões gratuitos todos os sábados, às 16 horas, pelo canal do Zoom. Para você poder participar desse aulão, você precisa entrar no meu grupo de WhatsApp, tem um link aqui na descrição, tá bom? Essas aulas, elas são dadas nos sábados, com as pessoas ao vivo. Só que tem um sábado do mês que a gente não tem aula porque eu estou junto com as minhas mentoradas. Então, aí eu gravo esse tipo de vídeo com as aulas completas para você. Então, entre no grupo para você ter mais informações, tá bom? Mas vamos direto ao ponto aqui. Por que você deve usar a Magic Box ou a Magic Bag na sua aula? Primeiro, porque você vai trabalhar a confiança e a autoestima da criança. Você vai poder trabalhar o sensorial. Você pode trabalhar storytelling. Você vai construir relacionamentos. Você pode trabalhar o CLIO. Aqui eu vou trazer um exemplo da matemática. E a questão que eu acho que é o principal, de você deixar a sua aula encantada, a sua aula realmente com aquela pitada de quero mais, tá? Mas o que é a Magic Bag, né? A Magic Bag é isso daqui, ou esse Magic Box aqui. E eu peguei uma aqui, olha, que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque eu quero que você preste atenção no formato dela, tá? Ela é tipo uma sacola mesmo. Essa daqui não é, tá, gente? Mas aqui, ela é uma sacola e ela tem que ter esse formato aqui para você puxar e você abrir, tá? Deixa eu tirar aqui a câmera, que acho que vai ficar melhor. Olha só, tá? Por que neste formato? Por dois motivos. Primeiro, que ela é fácil de carregar, né? Olha, você pode usar aqui, você pode usar assim. Ela é fácil, né? Porque é um saco. Segundo motivo é que você, na hora que você está fazendo a sua magia, que você está lá com a criança, ou take a look here and then inside, tarana, você enfia a mão e você traz a magia. Tá? Olha, é muito fácil de você usar o seu tato para você saber qual é o objeto que você vai trazer à tona. Então, e se você precisar olhar, ela te dá uma ampla visão, tá? Você olha assim, você vai ter uma ampla visão de cima para baixo. Se você pegar aquelas bags com zíper ou aquelas de sacola, você vai ter mais dificuldade para você usar o Magic Bag durante a aula, tá bom? Então, interessante você usar este modelo aqui. Qualquer costureira pode fazer isso aí para você. O interessante é que ela seja divertida, né? Que ela seja colorida, que ela traga já a curiosidade da criança nesse primeiro momento.
Então, vamos ver como é que a gente trabalha autoestima e confiança com a Mystery Bag. Você vai trabalhar isso, principalmente a confiança, com a parte do momento mesmo da magia. Porque a partir do momento que eu falo, everybody, what do you think that I have here? A criança, ela já vai ficar num excitement, né, de querer saber o que está ali dentro. E ela, mesmo as crianças ali que são mais tímidas, podem começar a falar na sua aula. Por quê? Porque ela esquece até em qual momento que ela está e automaticamente ela começa a falar algumas palavras, tentando descobrir o que tem dentro da beca. Né? Porque uma coisa importante é quando a criança... Por que a criança é tímida, né? Por que nós somos tímidos? Ou por que a gente, às vezes, não fala em frente às outras pessoas? Porque a gente tem medo de errar. A gente tem medo de falar alguma besteira. E com o bag, você não tem como errar, né? Porque ninguém sabe o que tem aqui dentro. Porque eu posso mostrar o formato, né? E você tem que adivinhar. Então, a partir do momento que você tem que adivinhar, todo mundo pode errar, todo mundo pode acertar. Então, esse momento mágico, ele ajuda bastante. Esqueci de falar uma coisa importante, né? A faixa etária para você trabalhar o Magic Bag é aí desde o bebê até 6 anos de idade. Depois de 6 anos de idade, essa bag já começa a ficar menos útil do jeito que a gente vai apresentar aqui. Tem formas de você trabalhar a Magic Bag com as crianças maiores? Sim, mas vão ser momentos muito pontuais, não como rotina de aula, como eu estou propondo para que você faça a partir dessa aula. O que mais? O sensorial, né? Você vai usar todos os sentidos da criança para ela imaginar o que tem dentro da Magic Bag, tá? Porque ela não consegue ver. Então, você pode passar a bag e pedir para eles, olha, apalparem. Se tiver alguma coisa, até mesmo, alguma coisa com cheiro, perfume, você pode fazer assim, ó. Mas não deixa ele olhar. Você também pode dar uma espiada, sabe aquela espiada? Olha e tira, né? Então, você pode fazer barulhinho, ó. What do I have here? Então, você faz um barulho. Então, você pode explorar todos os sentidos da criança para que ela descubra o que tem ali. Então, você vai trabalhar o sensorial também. E depois, quando você tirar o objeto da bag, que você vem aqui, né, e você tira, você pode passar na mão de cada aluno e ela vai poder sentir, ela vai poder cheirar. Às vezes ela até morde, tá? Então tem que tomar cuidado, até mesmo o concreto que você estiver usando, o tipo de brinquedo, esse tipo de brinquedo precisa ser adequado para cada faixa etária. Crianças de 2 anos, por exemplo, comem tudo que vê na frente. Então precisa estar limpo, higienizado, principalmente agora, nos momentos que a gente vive com várias doenças, né? Que a gente pode pegar pelo tato, tá bom? Então é importante você tomar cuidado também sobre isso. Mas essa experiência de pegar, de sentir, de cheirar é algo inexplicável. E aí, quando você usa isso com uma bag misteriosa, você vai trazer tudo isso à tona sem ficar explicando isso para a criança, né? Isso é muito natural, tá? Então, é mais um motivo de você usar o bag na sua aula. E eu vou querer saber, olha, para eu continuar essa aula aqui, se você já está gostando até agora, lembra de curtir o vídeo, porque o vídeo vai se espalhar para mais pessoas. Mas eu quero que você me marque lá no Instagram para eu ver você usando a sua Magic Bag. Eu quero foto, quero ver como que foi a sua experiência, tá bom? E se você já usa o Magic Bag, eu quero ver se você vai usar uma das coisas aí que a gente vai falar para você me contar depois. Então, vamos falar de storytelling. O storytelling, você pode usar tanto a Magic Bag, como você pode usar um box, tá? Como esse daqui. Por que eu falo para você usar um Magic Box? Porque o Magic Box, muitas vezes, dependendo do tipo da história que a gente vai criar, e vocês vão ver aqui alguns exemplos para isso, você pode tirar os bonequinhos dali, fica mais fácil, tá? Mas você pode usar a bag também. Então, a história por si só, ela já é mágica, né?
Então, mesmo que você tenha que tirar o livro do box, tire o livro com aquela mágica, sabe? Vocês estão vendo a minha wand aqui, ó, tem uma varinha mágica para que você faça esse movimento do encantamento da sua aula, né? Participe, esteja presente nisso. E como que você vai poder usar isso? Você pode usar o próprio storytelling que você está acostumada com o livro saindo daqui, mas você pode usar os bonequinhos, você pode tirar objetos concretos que tragam vida para a sua história, tá? Você pode usar uma história em cima de PBL, né? Você traz vários objetos, vários bonecos, e a partir do momento que você está tirando cada bonequinho, você vai montando uma história, né? Então, você deixa a criatividade, vai estar trabalhando criatividade, empolgação, entusiasmo, imaginação, é mágico, tá? A interação. Não tem como você ter uma aula chata, uma aula que as crianças ficam fora do seu circle time. A criança só vai ficar fora do seu circle time se não tiver interessante para ela. E se você estiver usando todas essas ferramentas ao seu favor, você vai ver que isso não tem como, né? Ela vai ficar curiosa e ela vai querer saber, ela vai querer participar, ela vai querer montar a própria história dela. Por isso que aquela coisa, né, de termine a história conforme você acha, é muito legal. Só que tudo isso tem uma faixa etária, né, gente? E cada faixa etária você vai fazer de uma maneira, tá bom? Agora, se você tem um Magic Box e você ainda consegue chamar uma outra pessoa para contar essa história com um personagem real, mesmo que seja num evento, mesmo que seja uma vez no semestre, nossa, aí você explode, né? Porque aí todas as partes do que a gente quer trabalhar com a criança, no desenvolvimento infantil dela, vai ficar completo com a Magic Box. Agora, se você não tem isso, você pode se fantasiar, gente. Você pode ir um dia na sua aula vestida, né, de fada, ou simplesmente com uma asinha. Você não precisa estar inteira fantasiada. Você pode usar um arquinho na cabeça que chame a atenção. No dia do storytelling, por exemplo. E aí a criança já vai falar: Nossa, hoje é dia da história, né? E geralmente é um momento que a criança gosta bastante. Se você não tem a pessoa que vai usar isso, traga bonecos, traga objetos e comece, sabe, além de você estar trabalhando a história, de você colocar ali, deixar a criança manusear, e tudo isso vai ficar muito mágico. Agora, se você vai só com o livro, é legal? É legal, né? A criança gosta de história. Mas você imagina você tirar a história de dentro de uma caixa, é como se fosse o Toy Story. Sabe o desenho do Toy Story? Você dá vida àqueles objetos, você dá vida àquele brinquedo. Aí não tem para ninguém, tá? A sua aula vai ser mega divertida. E aí você vai começar a entender quando eu falo, você vai começar a entender quando eu falo que você é uma fairy teacher, né? As nossas fairy teachers, elas são mágicas, né? Por quê? Porque a gente usa esse encantamento durante a aula. Você faz cada momento da sua aula especial. A gente está falando de um dos momentos, que é o momento do circle time, que você pode usar a magic bag. Mas existem os outros momentos também desses encantamentos, mas esse é um dos encantamentos, eu confesso, que é um dos meus favoritos, tá? O que mais que você pode fazer? Ah, desenvolver o relacionamento. Como, Val? Vamos ver como aqui. Você pode fazer o seguinte. Eu vou pegar o gancho do storytelling para ficar mais nítido para você. Mas isso pode ser usado de várias formas, tá? Depois que você contou a história para a criança, imagina você ter uma bolsinha menor dessa daqui, que a criança vai levar o livrinho da história que você contou para casa. E aí você deve estar assim, mas aí os pais vão falar, né, que não entendem inglês, não sei o que e tal. A ideia não é a criança ler a história, até mesmo porque a criança não lê, mas é dela contar a história para o pai. Você já vai aumentar o seu relacionamento com os pais, você vai aumentar o relacionamento da criança com os pais,
você vai levar o que você está trabalhando na sua sala de aula para dentro da casa da criança. Então, você vai colocar ali o livrinho, você pode colocar os objetos para contar a história, tudo para que a criança se envolva e fica mais interativa. E esse relacionamento, pai, escola, professor, aluno, ele se fortaleça. E não se esqueça, né? Quando você está fazendo isso, você está fortalecendo a sua autoridade, você está fortalecendo a sua imagem da teacher, que encanta também. E sem contar que isso é fundamental para o aprendizado da criança, do reforço do aprendizado da criança. É como se você desse uma tarefa sem chamar isso de tarefa. Então, você imagina a parte das crianças ficarem encantadas para levar o livrinho para casa, para levar a história para casa. É muito legal. Você deve estar pensando assim, ok, Val, mas eu tenho 20 alunos, até chegar no meu último aluno já era. Gente, o que eu sugiro para você é o seguinte, tá? Vamos falar de storytelling aqui um pouquinho. Primeiro, tenha um grande projeto de storytelling, um por semestre, tá? Não dá para fazer isso toda hora, mas pelo menos um por semestre é possível. Segundo, se você tem uma sala de aula muito grande, você tem que ter 2 livros, você vai ter que ter 2 kits, para que isso rode mais rapidamente. E você pode fazer isso, a criança levar todo dia, ou então você dá pelo menos 2 dias. Quando é turma pequena, eu gosto de fazer isso no final de semana, que a criança passa o final de semana todo e depois devolve na segunda-feira. E quando ela vem devolver, aí tem uma parte importante que eu não coloquei na apresentação, mas eu acho importante você anotar, que é o seguinte: você vai pedir para que ela desenhe quais foram os momentos da história, qual a parte da história que ela mais gostou. Você pode pegar essa atividade conforme tiver no seu planejamento, mas é importante que ela registre isso junto com os pais, porque na volta, naquele momento dos greetings, você vai deixar a criança contar para você como que foi a experiência dela lá na casa dela, se ela mostrou só para o pai, só para a mãe, para o avô, para a avó, se levou para viajar ou não. Geralmente, quando eles têm, por exemplo, bonequinhos aqui dentro, eles levam para viajar. Tá vendo aquele boneco lá, meu lá atrás? Ele era usado como se fosse esqueci o nome, mas o personagem da aula. Quando as crianças levavam aquele bonequinho para casa, eles dão banho no boneco, eles colocam cinto de segurança no boneco. Você vai ter, assim, um monte de insights daquilo que a criança vai trazer para você, que é importante para ela. Então, você vai começar a observar melhor a criança, o que é importante para ela, como que ela pode aprender. Gente, o aprendizado vai muito além da sua sala de aula, vai muito além de ficar ensinando números, cores e shapes, entendeu? Acho que aí você começa a entender quando eu fico um pouco irritada com aquelas professoras que só levam a parte de registro para a aula. Eu sei que você vai falar, mas eu tenho que cumprir o livro, eu tenho data, etc. Mas confie em mim. Dentro de um bom planejamento, você consegue fazer isso sempre, tá? Mesmo que seja isso de uma forma mais reduzida. Mas é muito possível de você fazer, mesmo que você faça isso como um evento uma vez ao ano, mas é importante que você faça. Lembrando, né? Criança é imaginação, então tem tudo a ver. Como que a gente pode trabalhar o CLIO? Para quem não sabe o que é CLIO, o CLIO é quando você introduz uma outra matéria, como a matemática, as ciências, a história, dentro da sua aula. Geralmente, a gente usa o CLIO com as crianças maiores. Mas com as menores também é possível, tá? E aqui eu quero trazer um exemplo para você. Então, você pode usar o Magic Bag para isso. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, de Phonics, né? No Phonics, você está trabalhando Phonics, que você quer trabalhar a pronúncia de uns certos sons. Coloca os sons dentro da bag e vem tirando, fazendo rima, por exemplo. E aí, você pode fazer também, para que ela imagine qual vai ser o próximo som que virá. Qual é a próxima palavra que virá? Você pode virar, né? Você pode usar isso como um review, por exemplo. Quando você está fazendo um review, e aí a criança vem colocando aí qual é o próximo som, por exemplo, tá? Ou palavras complicadas, ou então até mesmo um jogo de adivinha. Eu coloquei aqui o exemplo da bolinha de gude.
né? Você pode adivinhar quantas bolinhas tem ali dentro, você pode trazer números, você pode trazer os shapes, que a gente vai ver um exemplo aqui em geometria, entendeu? Você pode jogar bingo no final da sua aula, também é uma forma de você brincar usando o Magic Bag. Então, são inúmeras possibilidades de você estar usando isso. Então, vamos ver aqui um exemplo. Agora, eu vou dar um exemplo real para você usar a matemática, né, geometria dentro do Magic Bag em Clio. Você vai trabalhar com a questão de 3D e 2Ds. Então, se você ainda não me segue, talvez você não saiba disso, mas crianças de 2 anos, elas não reconhecem ainda que um objeto em 2D, ou seja, aquele objeto chapado no flashcards, por exemplo, ele não é igual a um objeto de 3D. Então, se você levar um flashcards desenhado uma bola, para ela ainda não fica nítido que aquilo ali é a mesma coisa da bola que ela brinca, tá? Então, é importante você fazer esse tipo de trabalho de identificação de 2Ds para 3Ds, principalmente com crianças a partir de 2 anos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai trazer os objetos dentro da bag. Eu vou trabalhar aqui a bola, por exemplo, né? Você vai colocar ela aqui dentro, que é um objeto 3Ds, e você vai colocar flashcards ali no Circle Time, normalzinho, colocando na frente da criança. E aí, você vai fazer uma brincadeira. Come here and point to the circle, por exemplo. Ou come here, point to the ball. Você pode colocar também o desenho da bola. Ela vem e ela coloca o dedo ali. Aí, beleza. Você pega a sua varinha mágica, a minha varinha mágica está lá atrás. Você vem com o wand, você fala algumas palavras mágicas que você pode escolher, de acordo com cada turma. E vem aqui no Perlim Pim Pim, você enfia o flashcards aqui dentro, tá? E aí a mágica vai acontecer. Então, importante, o desenho do flashcard tem que ser idêntico a esse daqui, né? Então, a mesma cor, inclusive. Então, eles vão começar a brincar de fazer mágicas, entendeu? Uma outra forma, você pode também fazer o inverso, né? Você vem aqui, você fala assim, ok, what do we have? Você trabalhando shapes, por exemplo. Numa revisão, por exemplo, você vai estar trabalhando o circle, aí triangle, rectangle, e aí eles vão adivinhando qual é a que vai vir, e a partir do momento que você apresentar o 3D, você vem com a de 2Ds e coloca um do ladinho do outro, deixa no chão, depois você vai fazer um game em cima disso, tá bom? Então, essa é uma outra forma de você introduzir Clio na sua aula usando a Magic Bag. Estão gostando, gente? Espero que sim. Vai colocando comentários aí, você pode fazer perguntas para mim também, se você ficou com alguma dúvida, e eu respondo para você, tá? Aqui é só para você ter certeza, né, que você está pegando o mesmo objeto. É importante você fazer isso muito orquestradamente, ai, não sei falar, de forma orquestrada, tá? Para que você não pegue, por exemplo, um rectangle e ele está usando ali um circle. E conforme as crianças vão ficando mais velhas, você pode trabalhar mesmo sobre a propriedade da forma, fazendo uma aula de geometria mesmo, tá bom? A gente vai ter que estudar, né, gente? A gente tem que estudar tudo para que a gente consiga dar aula de inglês, não é só a língua, por isso que eu falo que inglês é um detalhe. Mas, na minha opinião, aqui, ó, o que é mais válido mesmo do Magic Bag é o encantamento da sua aula. Então, eu acho que, assim, de verdade... peraí. De verdade, você não usar a Magic Bag na sua sala, você está perdendo uma grande oportunidade de deixar a sua aula super encantada. Então, eu quero, para finalizar essa aula, mostrar um outro exemplo de PBL, do Play-Based Learning, usando o Magic Bag, tá? Se eu ficasse aqui gravando para você, seria, assim, infinitamente um monte de exemplos. Por isso que a gente vai ter aí uma sessão de Magic Bag, mas para quem está na formação, você vai ter mais exemplos. A gente vai ver aí alguns desenhos que você pode usar com Magic Bag. São infinitas, tá? Só lembrando, como esse treco aqui é muito mágico, se você parar para pensar, você lembra daquela Nani, tem um filme da
da Babá Encantada, acho que era Super Nanny, não lembro o nome, ela tinha uma bag mágica. Sempre uma fada tem uma bolsa mágica. Tudo está em torno dessa questão, desse encantamento aí. Mas vamos lá finalizar. Então, PBL, né? Como que a gente pode usar no Play-Based Learning a Magic Bag? Você vai pegar uma bag diferente, de preferência da que você usa na sua rotina. Você vai colocar vários brinquedos ali, vários jogos, e você vai deixar a criança brincar como ela quiser, tá? Você vai deixar ela montar a aula dela, você vai deixar que ela monte o jogo dela. Você só vai observar e facilitar a aula usando o inglês, tá bom? O que é legal nisso daqui? É que você, além de estar trabalhando Play-Based Learning, você vai dar um momento mesmo de momento extrovertido para ela. Seria uma boa ideia, inclusive, para você trabalhar aí na semana de Dia das Crianças que está chegando, né? Ela, por meio da mágica, então aí você vai deixando ela tirando cada uma um objeto, depois que tiver tudo em cima da mesa ou em cima do circle ali, do chão, você vai deixar que elas formem pequenos grupos, várias estações, para que elas brinquem. E aqui tem uma questão, né? E quando uma criança quer brincar com o mesmo brinquedo que a outra pegou primeiro? Aí você vai ter uma grande oportunidade de trabalhar o momento, quando é você, quando é o outro, que você não pode ter tudo. Então, observe que nós, teachers, a nossa função não é só ensinar o inglês. Você tem que estar preparada para que tudo isso seja um aprendizado para a criança também. E é uma pena, né? Porque a nossas maiorias das nossas teachers não têm pedagogia. E nós não temos treinamento que a gente receba da escola, porque a escola também não está preparada para isso. Eu vejo, ultimamente, assim, uma enxurrada de escolas colocando programas bilíngues nas escolas para arrecadar aluno, para que ela tenha um diferencial, para que ela consiga ter mais alunos de alguma maneira. Só que ela não está preparada. Ela acha que se ela pegar um professor de inglês que seja fluente, ele vai dar conta disso. E não vai. Às vezes é melhor você ter uma pedagoga com inglês um pouco mais limitado do que você ter uma pessoa fluente em inglês que não tenha esse tato com a criança. Então, a primeiro pilar de uma teacher, né, de uma fairy teacher aqui da nossa formação, é que ela tenha esses dotes pedagógicos, porque isso é muito mais importante do que o inglês fluente que ela tenha. Quando você tem as duas coisas, você tem o inglês fluente e o dote pedagógico, aí a mágica acontece, né? Aí fica muito rápido. Então, quero fazer um convite para vocês, para que você venha ser uma fairy teacher, para que você conheça a nossa formação. Gente, é a única formação que eu conheço no mercado que vai ensinar você ser uma teacher para crianças muito além da língua, muito além do que você usar brincadeiras na sua sala de aula. Você vai aprender essa parte do desenvolvimento infantil, metodologia correta, ferramenta certa para você usar em cada faixa etária, tá? Então, vai muito, 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 muito além do que você achar que você levou um game para sua aula e por isso a sua aula é lúdica. Tem muito mais além disso para você aprender, tá? Então, eu quero fazer esse convite, que você venha conhecer. Na verdade, eu quero 2 convites. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo para você saber mais datas desses aulões gratuitos, para você aprender mais comigo. E quando você estiver preparada, venha ser uma Fairy Teacher, se inscreva na nossa formação. Você vai ter todos os dados aqui no link da descrição, ou dentro do próprio WhatsApp, você pode me pedir mais informações. Gostou dessa aula? Então curta, compartilha com as outras teachers, porque a gente precisa espalhar essa mágica no mercado, porque eu tenho certeza que tem muitas, muitas professoras que estão precisando dessa ajuda, e eu quero mesmo montar uma comunidade infinita de professoras de inglês para crianças preparadas para dar essas aulas, ok? Eu sou a Valdineia Santos, agradeço você estar aqui comigo e eu espero você
na próxima aula. See ya!